Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora, dando continuidade ao livro de Jó, vamos cobrir aqui os capítulos 15 ao 31, os segundos e terceiros discursos dos amigos de Jó e suas respostas, as respostas de Jó. Considero aqui como se fosse o ato 2 da peça. Já passamos aí pelo prólogo, o argumento, ato 1, ao anterior, e agora ato 2. Esse recorte que eu separei foi mais para dar uma atenção especial ao início e para o final, certo? E também para que a gente consiga se esforçar para prestar atenção nesse diálogo, como eu falei na aula anterior, é um pouco cansativo, é um pouco maçante de ler esses diálogos. Muito por conta da estrutura da peça também, porque as peças, elas são em verso, tá? E o livro de Jó também é em verso, é feito em versos. Mas, além disso, eu quero falar sobre essa questão da peça, essa questão do teatro, para a gente entender o símbolo do livro de Jó, a sabedoria que está no livro de Jó. Vamos pensar um pouco como é que é a estrutura de um teatro, como é que é a apresentação de uma peça, tá? Geralmente, os palcos de teatro, eles são baixos, são fundo, é mais baixo do que a arquibancada, enquanto o pessoal está no alto, assistindo a peça, e está tudo escuro, certo? Lembra um pouco o cinema, também, que é escuro. E existem focos de luzes, refletores, nas cenas que acontecem. É mais ou menos assim que acontece uma peça. O que o teatro simboliza? O teatro, assim como a literatura, como filmes, todos eles tratam de experiências humanas, de acontecimentos, Sejam esses acontecimentos fantasiosos, sejam ficção do cotidiano, certo? De coisas possíveis. Em todos os casos, todas essas artes, essas representações, tanto a literatura, quanto o teatro, quanto o cinema, eles trazem recortes de ações humanas, certo? Que nós podemos identificar em nós mesmos. Uma coisa que eu tenho percebido, eu acho que eu já comentei, não sei se foi no Depósito da Fé ou em algum vídeo de outro quadro aqui no canal, mas eu tenho certeza que eu já falei isso aqui no canal. Que de uns tempos para cá, de pouco tempo para cá, eu tenho começado a gostar de filmes de comédia romântica. Filmes de drama também. Agora, tudo bem, estou gostando mais de filmes dramáticos do que de comédia romântica. Mas o que a comédia romântica fala de tão interessante? Eles trazem caricaturas de pessoas, caricaturas de relacionamentos, certo? Então é muito caricaturado mesmo a comédia romântica. Às vezes é um clichê muito besta que a gente, meu Deus, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas a forma como é representado ali no filme fica legal da gente ver, porque de forma caricata a gente percebe que eles estão tratando ali um problema no relacionamento, uma espécie de dilema, do namoro, etc., do casamento, mas que, de certa forma, fala de algo na gente. Fala um pouco de algo que nós temos, que cada um tem nos seus relacionamentos. E se não fosse essa forma caricata da comédia romântica, esse clichêzão, a gente não iria se enxergar, não seria interessante. A gente conseguir enxergar aquilo na gente, porque na gente aquilo está oculto, está escondido, fica disfarçado, certo? Mas no filme está escancarado, está até besta, certo? Mas existe essa questão. Não estou aqui canonizando todas as comédias românticas, porque eu não assisti tantas assim, mas eu consigo eleger algumas boas comédias românticas que fazem isso, tá? Só para dar um exemplo do que eu vou dizer.
E assim também da literatura. Se a gente lê muitos livros de literatura, seja ficção, sejam livros de fantasia, certo? Todos eles tratam de experiências humanas, de acontecimentos, de reações, de possibilidades que estão presentes na nossa vida. A gente consegue se enxergar nos livros. Não como quem, sei lá, como quem enfrenta um dragão, né? Não é isso. Né? Quem encontra um fauno na floresta, não é isso. Tá? Mas como quem passa por dilemas tão grandes quanto dragões. Para quem enfrenta desafios, sejam desafios contra pessoas reais, ou sejam dilemas internos na mente, certo? Tão sombrias e amedrontadoras quanto a selva escura de Dante, né, por exemplo. Enfim, ou problemas internos da mente, né, que voa, que passeia por inúmeros pensamentos, como um Dom Casmurro, né, enfim, etc. Filmes também, de outros gêneros, também falam de experiências da gente, tal como eu estou fazendo aqui agora com a série da Crise dos 30, né? Se você não está acompanhando, né? Tem aí, vai sair o último filme, inclusive, semana que vem, né? A última análise de filme, onde eu estou tirando recortes dos filmes para ajudar as pessoas que têm entre 26 e 32 anos. Estão na famigerada Crise dos 30, ou Retorno de Saturno. E com o teatro não é diferente. O teatro ele também fala de experiências humanas, ele também toca em coisas do nosso cotidiano, certo? Mas existe uma diferença no teatro. Toda essa questão do palco ser lá embaixo, do escuro, ele sugere um símbolo de consciência, tá? Então, o teatro em si, para a análise do nosso texto, aqui do livro de Jó, ele é símbolo da consciência, do que habita na nossa mente, no mais profundo, né? Lá embaixo, o palco lá embaixo, no mais profundo da nossa consciência, da nossa mente. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesses diálogos dos amigos de Jó, o discurso dos amigos, né, separadamente, discurso de Elifaz, resposta de Jó, discurso de Baldade, resposta de Jó, discurso de Sofar, resposta de Jó, eles carregam um dilema que parece ser um dilema que está acontecendo só na cabeça de Jó. Tudo bem, existem os dois acontecimentos, né? Claro, o julgamento dos amigos, que está sendo retratado. Mas esse julgamento dos amigos, ele também simboliza um dilema da mente de Jó. Porque, veja, as respostas de Jó mostram que ele é um sujeito inteiro. É um sujeito íntegro. E inteiro aqui, não estou falando que ele é perfeito, né? Sinalizei isso na aula anterior. Não é um sujeito perfeito, mas é um sujeito inteiro, é um sujeito presente. É um sujeito que mostra que está todo inteiro naquilo que faz, naquilo que diz. Por quê? Ele está passando pelo maior perrengue da vida. Ele perdeu tudo, né? Perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, perdeu a saúde do corpo e ainda tem 3 amigos da onça para importunar, para encher o ouvido dele para dizer que se ele está recebendo aquilo é porque ele mereceu. Mas em suas respostas, ele, em momento algum, ele maldiz a Deus, ou ele joga a culpa em Deus, né? Ele responde aos amigos e mostra para os amigos que ele tem plena consciência do que eles estão falando, só que Jó ainda contesta. Não é bem assim, pessoal. Eu entendo o que vocês estão falando, né? Ele está dizendo que Deus é precioso, está dizendo que Deus é grandiosíssimo, que Deus que Deus não pode ser profanado, que existe uma distância, um abismo entre a grandeza de Deus e a pequenez do homem, né? E essa pequenez exaltada também por Baldade, que fala desse amor misturado que o homem tem. O homem tem um amor misturado, um amor impuro,
E o homem, por isso, ele é pequeno diante de Deus. E por isso Sofar diz que o homem é castigável. O homem é castigável. O homem mal merece castigo. Mas Jó o tempo todo está falando: pessoal, eu sei que Deus é precioso. Eu sei que o homem é pequeno. Mas veja, quantos homens maus estão aí bem e não recebem castigo? E um questionamento ainda maior: todos não irão para o mesmo lugar? Quer dizer, para a sepultura? Na época de Jó, na época em que o livro foi escrito, não iriam todos ainda para o Sheol? Apesar de que os justos iriam para o seio de Abraão. Né? Ainda não havia o Messias, não havia o Cristo para poder dizer que ele vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos. Dizer para uns: vinde benditos, para os outros: apartai-vos malditos. Né? Ainda não havia isso. Havia o Sheol, que era a mansão dos mortos, para onde todos iam. Os justos seriam consolados por Abraão, mas ainda misturado com os ímpios. Então, não vão todos para a sepultura? Por quê? O que está acontecendo então? O que eu quero entender, o que Jó quer entender, é por que Deus está fazendo isso com ele? Apesar dele aceitar. Ele aceita, mas ele quer entender, ele quer compreender. Por isso que ele é inteiro. Por isso que parece ser um dilema que acontece na consciência dele. É um dilema interior, no mais profundo da consciência de Jó. Certo? Por isso que ele passa por essa disputa. Né? Um fala, o outro responde. Talvez seja a própria consciência de Jó da grandeza de Deus, da pequenez do homem e desse discurso de que o pecador é condenável, certo? Ainda não estava claro na mente do povo hebreu, não estava claro na mente dos judeus, na imaginação deles, porque justamente ainda não havia essa separação, tá? Só havia o Sheol. E então, no final, depois desses discursos, certo? Tem a resposta final de Jó, né? Que é o monólogo de Jó. Jó que fala sozinho, no capítulo 29. Que vai 29, 30 e 31. Nesse monólogo, Jó ele faz 3 discursos, 3 breves discursos. Relembrando as alegrias de sua vida passada, né? Do início, de quando ele era jovem, de quando ele era próspero, de quando tudo era bom para ele. Depois ele fala da tristeza que ele está vivendo no tempo presente, a tristeza da dor de ter perdido tudo aquilo, certo? E faz um protesto de inocência, né? Um pouco daquilo que eu falei, né? Ele está presente naquele negócio. Ele aceita, mas ele quer compreender. Ele diz: Deus, se eu não mereço, por que está acontecendo? Não que eu estou dizendo que só acontece com quem merece, não é? Mas eu queria compreender. Não é? E esse dilema é um dilema que todos nós passamos. Todos nós. Seja num grau ou em outro. Quando nos acontece qualquer coisa que nos tira a paz, que nos tira o sossego, né? Seja um grande mal, seja só um contratempo, a gente se pergunta se aquilo... o que eu fiz para merecer isso? Não é? O que eu fiz para merecer? Até quando a gente aceita, a gente não aceita de forma pacífica, de forma amorosa, né? Não com facilidade, é claro. Né? Pode ser que isso acontece com os santos, isso acontece até com pessoas minimamente virtuosas, né? Com a virtude da mansidão, a virtude da paciência, certo? Mas até lá é um processo, tá? Até lá a gente pode, né, ser um Elifaz, ser um Baldade, ser um Sofar ou ser um Jó, tá? Mas é lógico que existe um quinto modelo, que é o modelo ideal.
o modelo Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz, como vai dizer São Paulo. Né? A paciência de Cristo, ela é superior à de Jó, porque Jó, ele aceita, mas quer compreender. Cristo, ele já compreendia. E por ter tamanha compreensão, ele disse: não se faça, porém, a minha vontade, Pai, mas a tua. No Horto das Oliveiras. Né? Jó não sabia que ia passar por todo aquele perrengue. Né? Antes, Cristo já sabia desde sempre. E ainda assim não recuou. Né? Então o estágio Jesus, né? A paciência de Jesus é a paciência, né? Ideal. Claro que também a gente não vai ficar agora dando murro em ponta de faca, procurando ser como Cristo, né? a troncos e barrancos. Não é assim que funciona. O exemplo de Jó está aqui justamente para nos iluminar. A sabedoria do livro de Jó é, de fato, nós compreendermos que a paciência que devemos ter passa por esse processo. E ela só vai acontecer se a gente for como Jó primeiro. E como é Jó? Inteiro, consciente. Aquele que, apesar de aceitar, ele não aceita calado, ele quer compreender. E a questão aqui, né, não é nós querermos compreender, mas nós sermos inteiros diante de Deus. Se a gente não está aceitando, a gente tem que falar para Deus isso. Deus tem que ter... Deus tem que ver a nossa sinceridade. Tá difícil, eu não aceito. Né? Me ajude a aceitar, Senhor. Né? Tá, eu aceito, mas não compreendo. Me ajuda a compreender, Senhor. E assim vai. Né? O que eu fiz para merecer isso? Esse é meu pensamento? Eu preciso ser sincero diante de Deus. Porque Jó estava inteiro. Nós precisamos estar inteiros. Apesar de não sermos virtuosos. Apesar de ainda estarmos lutando para sermos membros da cidade de Deus. Se nós somos sinceros, inteiros diante de Deus, Ele vai nos colocando. Vai tirando a gente da cidade dos homens. Afinal, Jó é descendente de Esaú, né? E vai nos colocando na cidade de Deus. Esse é o processo, tá? Esse é o processo. E a aula de hoje é muito breve, porque eu queria só, né, colocar esse símbolo aqui do teatro para iluminar a nossa leitura, certo? Justamente facilitar com que a conclusão do livro de Jó seja muito mais luminosa do que já é, certo? Porque quando eu pegar ali, né, o discurso de Eliú, é um quarto amigo que aparece, e a finalização com o discurso de Deus, né? Como é que está o título aqui? A manifestação de Deus. Né? E Deus vai falar dos grandes monstros Leviatã e Behemoth. Né? Quando a gente compreender o símbolo de Leviatã e Behemoth, a coisa vai ficar muito mais clara para a gente. Vai brilhar muito mais o livro de Jó. Mas é claro que antes de brilhar, é preciso passar por esse processo da obra em negro. Vamos falar assim em termos alquímicos, né? Precisamos da obra em negro primeiro, que é a purificação, né? O escuro, a consciência, a descida de Dante aos infernos, né? A descida de Jó ao mais profundo da sua consciência, enfrentando os seus amigos, tá? Ali no palco escuro do teatro, para depois brilhar o paraíso, né? A Beatriz de Dante, certo? Para depois brilhar a conclusão da manifestação divina, né? E do grande discurso acerca dos monstros, certo? Leviatã e Behemoth. Então fica aí essa dica para a leitura, certo? E na semana que vem, a próxima aula será sobre a conclusão, né? Os capítulos de 32 a 42 do livro de Jó, tá bom? Essa foi a aula mais curta até agora do Depósito da Fé, tá? Agradeço por você ter acompanhado, ter assistido até aqui. Não deixe de cumprir aí a liturgia do YouTube, curta esse vídeo,
se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, certo? Se você também ainda não entrou no grupo do Depósito da Fé, tem um link aí na descrição do vídeo para você entrar, tá certo? É gratuito. E é isso, né? Compartilhe com seus amigos para que esse canal cresça e eu continue esse conteúdo, tá? E que esse conteúdo também chegue até outras pessoas, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.